De acordo com um artigo de maio de 2016 do Estadão, em uma pesquisa chamada Retratos da Leitura, afirma que 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Oi pessoal, eu sou a Larissa, estudante de letras e professora de inglês, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre por que os brasileiros não leem. Depois de fazer algumas pesquisas, ler alguns artigos de jornal, alguns textos referentes a isso, a conclusão que eu cheguei é o seguinte: o brasileiro não lê por pura preguiça. Mas antes que você feche esse vídeo porque achou que eu já respondi sua pergunta ou porque se sentiu ofendido que por acaso eu posso ter te chamado de preguiçoso, pera lá um pouquinho, deixa eu me justificar o porquê. Só para constatar, esse vídeo ele vai funcionar como uma espécie de desabafo, então não é para ninguém ficar ofendido com o que eu tô falando. E toda leitura que eu vou me referir durante o vídeo vai ser uma leitura relacionada ao prazer de ler. E não porque a gente lê por obrigação, por causa do trabalho, por causa da escola, não. Eu tô falando de uma leitura que as pessoas gostem de ler e não que elas são obrigadas a ler. Antes da gente dizer se alguém lê ou não, antes da gente dizer se alguém é leitor ou não, a gente tem que definir o que é um leitor. Ora, muito simples, leitor é aquele que lê. Não. Segundo o livro Retratos da Leitura no Brasil, um leitor é aquele que leu ao menos um livro nos últimos 3 meses. Ou seja, um não leitor é aquele que não leu o livro durante esses 3 meses, mesmo que tenha lido naquele ano. Então aquele pessoal que já estava pensando em retrucar, mas como assim eu leio jornal todo dia, eu leio revista, eu leio coisas no meu celular, coisas no Facebook, WhatsApp, você está fora dessa categoria. A gente está considerando leitores, pessoas que leem livros, independentemente se eles são físicos ou se são digitais. Quando a gente pergunta para uma pessoa por que você não gosta de ler, uma das primeiras respostas que a gente tem: porque ler é chato. Eu já comentei um pouco sobre essa leitura chata no meu vídeo Indicações para Começar a Ler, parte 1. Então eu não vou me estender muito sobre isso. Mas uma coisa que eu quis deixar bem claro naquele vídeo é que a gente lê o tempo todo. Então não tem como alguém virar e falar: ah, ler é chato. Isso não existe, porque como a gente lê o tempo todo, a gente às vezes não percebe que a gente está lendo. Porque a gente pode ler uma pessoa, uma situação, a gente lê um filme, a gente lê o tempo todo para se comunicar. Então se você não gosta de ler, você acha que ler é chato, significa que você acha que se comunicar é chato. E se você acha que se comunicar é chato, bom, daí eu aceito. Você não pode me falar que não gosta de ler e que evita ler, porque evitar ler você não evita, você lê o tempo todo. Uma outra resposta possível para essa pergunta é: eu não tenho tempo. Acho que não tem resposta que me dê mais raiva do que essa: eu não tenho tempo. Então, já que você não tem tempo, vamos avaliar um pouquinho o seu tempo, pode ser? Você tem tempo para ver TV? Você tem tempo para assistir o futebol? Você tem tempo de ir para a balada? Você tem tempo de assistir a nova temporada da série que você gosta? Você tem tempo de ficar fofocando no WhatsApp, Facebook, Instagram, seja lá o que for, horas a fio? Você tem tempo de gastar o seu dia vendo vídeo no YouTube? Se a resposta foi sim para todas ou para a maioria das perguntas que eu fiz, então meus parabéns, eu vou te contar um segredo maravilhoso. Você tem tempo para ler. Uma coisa que as pessoas acham quando estão começando a querer criar esse hábito de leitura é que elas acham que elas têm que ter um tempo específico do dia delas para ler. Ah, eu vou ler meia horinha depois do almoço. Ah, eu vou ler 1 horinha antes de eu ir dormir. Para com isso. Para com isso. Isso não existe. Isso existe para quem tem tempo à disposição. Mas já que uma de suas respostas foi: eu não tenho tempo, então vamos achar esse tempo. Se você quiser encaixar a leitura na sua rotina como um pedaço do seu dia, então aquele pedaço em específico vai ser para a leitura. A leitura não vai deixar de ser um projeto enfurnado no armário que nunca vai se realizar.
ou se realizar vai ser lá pra frente, depois que você terminou a faculdade, depois que você foi demitido do emprego, depois que aconteceu alguma coisa diferente na sua vida que agora você tem tempo. O ideal para a leitura realmente é que você tenha um tempo hábil à disposição, um tempo razoável para ler e que você esteja num lugar confortável com uma iluminação boa. Mas as chances de todos os fatores para você começar a ler estarem presentes no mesmo lugar é muito pequena, é muito pequena. Imagina comigo, você tá lá no seu quarto, lugar mais confortável para você ler, não na cama, por favor, porque senão você dorme. Você tá ali sentado na cadeira que tem no seu quarto, com uma luz focada diretamente no livro, com aquela página amarelinha que é mais confortável para ler, na minha opinião. Tá um silêncio, não tem ninguém na sua casa, não tem mãe, não tem filho, não tem cachorro, não tem ninguém. Você tem 3 horas à disposição ali para ficar só curtindo o seu livro e de repente para um bendito do carro vendendo ovo na frente da sua casa e ele estaciona ali para vender o ovinho dele, o ganha-pão dele, e você fica... Filho da mãe, você fica sem ter o que fazer, porque você vai fazer o quê? O cara tá trabalhando, tá enchendo teu saco, não tá deixando você ler, mas aquelas suas 3 horinhas foram pro ralo. Então a minha dica é o seguinte, para quem tá começando a querer ler, para quem tá começando a querer criar um hábito de leitura, uma coisa que eu aprendi durante a escola é que todo tempinho que você tem livre é para ler. E normalmente esse tempinho livre que você tem é o tempo que você está esperando alguma coisa. Leia no período que você está esperando por algo. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Naquela fila que você está pegando, que você é obrigado a pegar todo santo dia ou ocasionalmente, e você fica ali sem fazer nada, esperando chamar sua senha, ou fica ali em pé que nem uma besta, esperando chegar a sua vez para fazer o pedido, ou algo do gênero. Então, sabe aquela fila do banco chata que você tem que pegar? Abre um livro. Sabe aquela fila do restaurante gigante, porque todo mundo sai no mesmo horário que você para o almoço? Pega um livro. Sabe aquela fila do médico infernal que você chega 3 horas de antecedência, mas a velhinha que chegou há 10 minutos, sendo que o horário dela é daqui a 3 horas, vai na tua frente? Pega um livro. E tem mais um outro momento sem ser as esperas de filas que a gente fica esperando algo acontecer. Porque quando a gente pega um ônibus, um metrô, algo do gênero, quando a gente está indo para o trabalho, voltando para casa, esse trajeto, normalmente, pelo menos aqui em São Paulo, é muito difícil você ter um trajeto da casa para o trabalho que seja menos de meia hora. E se você tem um trajeto desses, meus parabéns, porque você trabalha perto de casa. Enquanto isso, você está ali olhando para a paisagem, desviando a bolsa da velhinha que está do teu lado, na tua cara. Ao invés de você perder esse tempo fazendo absolutamente nada ou reclamando das pessoas que estão dentro do ônibus, pega um livro. Pega um livro. Qualquer coisa que você queira ler, faça alguma coisa de útil. Lógico, se você for ficar enjoado que nem eu, não faça isso. Não vomite no ônibus. Depois de tudo isso que eu falei, por favor, não me repita que você não tem tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas todos os dias. O que vai mudar um dia para o outro, de uma pessoa para outra, é o que você faz com essas 24 horas. Você pode fazer com que essas 24 horas sejam produtivas. O que é produtivo para você nem sempre é produtivo para mim, tá bom? Só para deixar bem claro. Ou você pode simplesmente jogar esse dia no lixo. O que você escolhe foi sua decisão e foi o que você julgou ser melhor para você. Uma outra justificativa das pessoas que falam que não dá para ler, elas falam que não dá para ler livro aqui no Brasil porque é muito caro. Admito que comprar livro não é nenhuma pechincha, né? Dependendo do livro que você quer, o preço, para não dizer um pouquinho, é bem salgado. Mas às vezes parece que algumas pessoas não sabem de jeito nenhum que existe um lugar muito bom para pegar emprestado livros de graça. E não é na casa daquele seu amigo que não empresta o livro nem para a mãe com medo de rasgar, riscar ou acontecer alguma coisa com o livro. O nome desse lugar é biblioteca. Então não tem como reclamar do preço do livro, né? Você cata o livro emprestado lá, fica com eles alguns dias e depois devolve.
acabou. Mas se você, que nem eu, que nem sempre consegue ir até a biblioteca mais perto para pegar um livro, ou gosta de ter o seu próprio livro, mesmo não tendo dinheiro para comprar, eu odeio pegar livro emprestado dos outros, porque se acontecer alguma coisa com aquele negócio, a culpa é minha. Do mesmo jeito que eu não gosto de emprestar livro, eu não gosto de pegar emprestado dos outros. Então, se você é que nem eu que gosta de ter as próprias coisas, tem um outro lugar também muito bacana que a gente consegue livros de graça e fica pra gente ali. É só pesquisar na internet. Você vai lá na internet, pesquisa o título de um livro que seja de domínio público, baixa o PDF e lê. Não tem segredo. Você não precisa imprimir, você não mata mais árvores por causa disso, porque você não precisa imprimir. Você não fica preocupado da data de devolução do livro. Você não fica preocupado, se eu estragar o livro, o que vai acontecer? Não acontece nada, você só vai lá, pega o PDF e lê. Assim não tem como reclamar que os livros são caros. O mais engraçado é que, para piorar essa situação, as pessoas que mais reclamam que os livros são caros são aquelas que gastam 3 mil reais ou mais comprando um celular, 80, 100 ou às vezes até mais para entrar numa balada que nem é open, né? Você paga a entrada só para entrar mesmo, você não ganha mais nada com isso, você gastou tipo 80 reais ali para entrar num lugar que você nem sabe se você vai gostar. Essas pessoas também não se importam de gastar 70 reais com cabeleireiro toda semana. Tem mulher que vai toda semana fazer a unha e o cabelo. Eu não sei de onde é que sai tanta unha e tanto cabelo para ir toda semana. Existem vários motivos para os livros serem caros aqui no Brasil e tem um específico que é um paradoxo gigante. Os livros são caros aqui no Brasil porque as pessoas não compram livro. É meio estranho você pensar, né? Porque nós, consumidores de livros, compramos livros e somos felizes comprando livros. Então, é meio triste você pensar que aquele livro poderia sair mais barato se aquele 30% da população que nunca comprou um livro na vida comprasse ele. Não fica meio esquisito de imaginar isso? Mas calma aí, eu vou explicar por que isso acontece. O custo para fazer funcionar uma máquina de impressão das gráficas é muito alto. Então, quando eles ligam as máquinas, eles querem imprimir tudo que tem pela frente. Eles querem usar o máximo possível para que eles não gastem mais ligando ela de novo. Fica nesse liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. O custo acaba ficando muito alto. Então, vale mais a pena para as gráficas fazer uma tiragem de livros alta do que uma tiragem de livros menor. Então você pode virar e falar, então por que as editoras não mandam imprimir mais livros? Daí os livros ficam mais baratos. Simples, porque o povo não compra esses livros, eles não vendem, eles ficam lá parados pegando poeira e foi só um desperdício de dinheiro para a editora. Então eles não podem apostar em uma tiragem muito grande se essa tiragem não for vender. Consequentemente, o preço do livro fica mais caro porque a tiragem foi menor e eles vão ter que dividir esse valor da impressão para todos os livros. Então a gente pode concluir que quanto mais exemplares eles imprimem, mais barato o livro fica. Só que se você for parar para analisar, a gente não compra livro porque é caro e o livro é caro porque a gente não compra. Como resolver isso? Eu diria que um motivo muito importante para os brasileiros não serem acostumados a ler é porque a família não incentivou a ler desde pequeno. Porque o primeiro exemplo que a gente tem de sociedade quando a gente nasce e está crescendo é a nossa família. Então a gente acaba imitando de certa forma os hábitos da nossa família. Então se a gente tem uma família que lê muito, as chances de nos tornarmos leitores é maior. Isso não significa que é certeza que vai virar leitor. Não, isso significa que as chances são maiores. Do mesmo jeito que se a criança cresce em uma casa que só fala palavrão, só xinga, nem marinheiro bêbado, a chance dessa criança crescer falando um monte de palavrão adoidado em lugar que não deve é gigante. Pode ser que a criança crie consciência e fala, não, aqui eu não posso falar palavrão, mas em outro lugar lá com os meus amigos eu posso. Existe a chance? Sim, mas a chance que isso não ocorra é maior. Então, para o brasileiro, na verdade, para qualquer um, ter mais chances de ser um leitor no futuro é o incentivo da família, em estar em um ambiente
de leitores, que a criança ela vai começar a se interessar. Ah, do que será que a mamãe e o papai estão falando? Ah, é daquele livro. Posso olhar para conseguir entrar na conversa? Ou simplesmente, ah, eu gostei desse livro, pode comprar um outro parecido para mim? E só porque essa pessoa não cresceu em uma família de leitores, não significa que essa pessoa não possa virar uma leitora. Às vezes a família não é de leitores, às vezes a mãe e o pai não são leitores, mas eles estimulam que os filhos leiam, que os filhos gostem de ler. Uma coisa que é muito chata é quando a própria família fala: não lê que você não consegue, ou não lê por qualquer outro motivo, ou não lê que isso estraga a vista, ou não lê porque isso é chato e ninguém deveria ler. Normalmente são as pessoas mais velhas que falam um negócio desses. Eu não entendo cabeça de pessoa mais velha nesse quesito. Eu fico me sentindo mais ou menos assim: se você não lê, por que você está atrapalhando a vida dos outros? Se a criança está querendo ler, deixa ela ler. Se ela está querendo jogar futebol, deixa ela jogar futebol. Se ela está querendo jogar videogame, deixa ela jogar videogame. Só porque você não gosta não significa que a outra pessoa não pode fazer. Só porque você acha ruim para você não significa que seja ruim para o outro. Isso é uma coisa que desestimula muito, quando você vê da própria família falar: ai, que você não tem capacidade para ler um negócio desses, ou ah, você não acha que está gastando muito dinheiro comprando livros, você não poderia usar em outra coisa mais importante? Ah, você não acha que está perdendo a capacidade de visão lendo tanto? Segundo Vivian Whiteman, no seu texto Ler ou Não Ler, de 2001, as pessoas hoje em dia estão recebendo as informações muito mastigadas, muito prontas, elas não precisam raciocinar até chegar naquela informação. Elas recebem essas informações pela TV, internet, celular, HQ e entre outras coisas. Aí você me pergunta, mas qual que é o problema de ter uma informação mais facilitada? Eu não vejo nenhum problema. O problema que a gente tem aqui é que, por causa desse acesso das informações facilitadas, as pessoas têm preguiça de ir além, de caminhar com as próprias pernas. Elas têm preguiça de pegar um livro e ler, interpretar, usar a imaginação para chegar na própria conclusão. Porque a leitura é uma ação que demanda atenção, reflexão e tempo. E as pessoas não estão querendo dispor de nenhum desses 3 itens por uma coisa que elas acham que não gostam ou que têm certeza. E elas acham que mesmo demandando esses 3 itens não vai dar certo. É melhor a gente ir pelo caminho mais curto. De certa forma eu até entendo o caminho mais curto, bem mais fácil, bem mais rápido. Só que você acaba perdendo um percurso muito importante na hora de fazer essa leitura. Porque para a gente desenvolver um senso crítico, a gente precisa de atenção, reflexão e tempo. Então as pessoas elas param de desenvolver esse senso crítico por causa dessa preguiça. E foi assim que eu cheguei à conclusão que o problema de leitura do brasileiro é a preguiça. Porque todas as soluções existem. Não dá para falar que livro é caro porque você pode achar de graça. Não dá para falar que não tem tempo, que é só uma questão de organização. Não dá para falar que não gosta de ler porque você lê o tempo todo. O que falta são as pessoas irem atrás do que elas precisam, já que cada um sabe o que é melhor para si. Eu não posso falar o que você deve fazer, mas você tem que entender por si só o que você deve fazer. Bom, foi isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like para eu fazer mais vídeos como esse e não deixa de se inscrever. Não esqueça de também deixar nos comentários quais foram as desculpinhas que vocês ouviram do porquê que a pessoa não lê ou seus motivos muito bem justificados do porquê que você não lê. Foi isso por hoje, até semana que vem. Tchau!